Eu me chamo Victor Sobrinho, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Antropologia Cultural da PUC Paraná e aproveito o espaço do Máximas e Milímetros, da revista Desassossegos, para falar um pouco para vocês sobre esta obra aqui, também sugerir a leitura, é óbvio. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, a nossa autora, ela nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no ano de 1914 e veio a falecer em São Paulo, no ano de 1977. A Carolina ela sai de Sacramento no ano de 1937 e em São Paulo ela passa a residir ali na região central, em habitações coletivas em condições ali de precariedade. E a Carolina ela acabou sendo vítima, né, de um processo de transformação urbana que a cidade de São Paulo passou naquele período, ali na década de 40. Então, no ano de 1948, ela é despejada daquela região e passa a morar às margens do rio Tietê, na favela que ficou conhecida como Favela do Canindé. E é nesta favela que Carolina começa a escrever os seus diários, os seus escritos, os seus cadernos, né? Relatando ali o seu cotidiano, o seu sofrimento e também as suas reflexões, né? E diário este que acabou se transformando em livro e sendo publicado no ano de 1960. E essa publicação do livro se deu por conta do encontro que Carolina teve com um jovem jornalista chamado Audálio Dantas, que encontrou com Carolina no ano de 1958, teve acesso aos escritos e achou o material riquíssimo, né? Cheio de dramaticidade, de realidade, e resolveu publicar trechos, né, desses escritos, dos cadernos da Carolina, no jornal para o qual ele trabalhava. Então, 2 anos depois, o livro é publicado. O livro alcança, né, uma projeção tremenda, um sucesso enorme, vendendo 10 mil exemplares na primeira semana, 100 mil exemplares 6 meses depois. Enfim, o livro foi realmente um sucesso, né? Passou a ser publicado posteriormente em mais de 40 países, né? Traduzido para mais de 13 idiomas. Enfim, o livro foi realmente um sucesso imediato. E isso se deu por conta, né, principalmente pelo fato dele ter sido escrito, primeiro, por uma mulher negra, né, mãe solteira de 3 filhos, favelada, né, ou seja, empobrecida e semi-analfabeta. Uma vez que a Carolina ela tinha concluído apenas os 2 anos iniciais ali do ensino primário, o ensino fundamental da época. Então, isso fez que o livro ganhasse, né, principalmente essa essência toda, né, por ter sido escrito por uma mulher preta e favelada. É, outro, outro aspecto, né, outro fator importante que contribuiu para o sucesso do livro é o fato do livro não ter sido escrito apenas como um simples diário. A Carolina conseguiu ir além disso, né? Ela não relatava somente as suas agruras e os seus sofrimentos ou o seu cotidiano. Ela passou a relatar todos os sofrimentos das pessoas que também dividiam espaço com ela, né, da favela ali. Então, a favela como território, ela passa a ser interlocutora da Carolina também. E então é interessante isso, porque a, o eu narradora da Carolina toma as dimensões de nós favelados. Então, ela fala em nome da favela, é a voz da favela. Então, a Carolina ela passa a representar esses moradores também. Então, há uma tomada de consciência de si e também dos outros. E isso faz do livro uma obra sensacional, porque o livro, né, a partir daí, o livro é um livro, sobretudo, de denúncias. Ela vai denunciar os aspectos morais da vida social da favela. Então, ela vai denunciar aí casos de alcoolismo, casos de prostituição de menores, violência contra as mulheres, de desigualdade social, de racismo, preconceito, a violência em todas as suas nuances. E tem um elemento que é marcante, que está presente em toda a obra, que talvez seja um elemento central da obra dela, que é o elemento fome. Então, em vários momentos, ela vai estar citando a fome, a palavra aparece por mais de 70 vezes em toda a obra, e a Carolina chega a criar metáforas para a fome. Ela vai dar cor à fome, ela vai dizer que a fome é amarela,
que a fome, em alguns momentos, a fome é professora, que a fome é sinfonia, que ela acabou se tornando escrava da fome. Enfim, a fome vai estar realmente presente em todos esses momentos. E então o livro é isso, ela vai denunciar, sobretudo, o descaso político. Quem leu a obra vai perceber isso, que ela era uma mulher com uma consciência política bem desenvolvida, ela era crítica demais, ela vai criticar em bastante momento ou momentos, né? Ela vai estar criticando a atuação dos políticos ali, sobretudo Juscelino Kubitschek, que era o presidente que governava o país naquele período que ela escreveu o diário. Então isso é muito interessante. Então eu farei a leitura aqui, né, de algumas entradas do diário, trechos do livro, né, para que nós possamos fazer aí, pelo menos, né, uma relação do passado com o presente, porque são trechos, entradas que causam desassossegos, né? Não só esses trechos, quem tiver acesso à leitura e quem ler o livro vai perceber que o livro do início ao fim é um livro de desassossegos. Né? Então eu farei a leitura aqui de alguns trechos para que possamos, né, fazer essa reflexão aí do que mudou das denúncias da Carolina da década de 50 até agora na nossa atual situação. Então, eu farei a leitura aqui de alguns trechos, são trechos curtos, que são entradas do diário, e vou começar com uma entrada do dia 20 de julho de 1955, que ela começa assim: que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha Berenice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e a levo nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Berenice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Então veja bem, essa é uma situação que ela vai relatar a dificuldade, né, o sofrimento que era para ela ter que catar papéis, levando a filha de 2 anos nos braços. E isso é uma situação ainda muito presente nos dias de hoje, né? Hoje nós vivenciamos muito isso, lógico que com uma outra configuração, né? Uma vez que os catadores, né, de recicláveis hoje em dia, nas grandes cidades principalmente, né, a maioria deles levam essas crianças, né, os seus filhos, juntos, por não ter a opção, né, de deixar os filhos com ninguém. Isso é muito presente nos dias de hoje. A outra entrada do diário que eu farei a leitura aqui diz respeito à alta, né, no preço dos alimentos que ela denunciava também a todo momento. Então ela vai denunciar aqui o alto preço que estava se pagando naquela época ao feijão e ao arroz, que estava praticamente inacessível para aquelas camadas mais empobrecidas. Então ela vai falar assim: esse diário é do dia 23 de maio, a entrada do diário é do dia 23 de maio de 55 também. Então ela vai dizer assim: antigamente era a macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos, passou para o lado dos fidalgos. Até você, feijão e arroz, nos abandona. Vocês que eram os amigos dos marginais, dos favelados, dos indigentes. Vejam só, até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no quarto de despejo. Então veja bem, estamos vivendo hoje esse tipo de situação com o preço, principalmente do arroz, né, muito elevado. Então vejam bem que, como diz a historiadora Lilian Schwartz, né, o presente está cheio de passado, assim como o passado também está cheio de presente, né? Isso é muito visível nessas duas entradas do diário e trechos do livro dela. E eu finalizo aqui com um trecho em que ela, né, no dia 16 de junho de 1959, ela chegou em algum momento a pensar em suicídio, em cometer suicídio, e, por conta da questão da fome. É uma entrada aqui do diário, né, realmente triste. Então, ela vai dizer assim: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Então, com, com essas entradas do diário, com esses trechos que realmente causam desassossegos, eu termino aqui novamente,
sugerindo a todos a leitura da obra, que é uma obra fantástica, tá? Que merece ser lida e repassada. Então, eu agradeço a atenção de todos, desejando a todos ótima leitura e também bons desassossegos.